como é de costume aqui, o nosso diálogo consciencial, nossa palestra, né? Hoje nós vamos fazer um decreto da saúde perfeita. Mas antes a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o decreto. O que é um decreto? Para que o decreto, né? Qual a força de um decreto da nossa vida? Porque também não basta, é a mesma coisa da prece da oração. Ela não deixa de ser um tipo de decreto, né? Mas como é que a gente está fazendo isso? A gente sempre chama para esse diálogo consciencial, né? Não é fazer de qualquer jeito, não é falar as palavras sem sentir, sem visualizar o que está sendo dito, sem compreender o que está sendo dito. Na palestra passada, a gente falou um pouquinho, acho que foi na palestra passada, né, gente? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, a gente fez uma interpretação da oração. Não conseguimos acabar porque o tempo é pouco, então assim, em outra palestra aí eu vou continuar no diálogo consciencial falando um pouquinho mais dessa oração, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, né? É maravilhoso a gente compreender os ensinamentos que tem ali. Então vamos lá, decreto é uma ordem e uma reprogramação ao nosso subconsciente. Por que é bom a gente trazer isso para dentro de nós, né? Porque, gente, o nosso subconsciente é 95% tudo que a gente tem, toda a nossa bagagem, de todas as vidas, desde o nosso nascimento, inclusive de quando nós tivemos contato com os reinos mineral, vegetal, animal, está tudo no nosso subconsciente. O instinto, o despertar das emoções, depois a nossa humanidade, agora nós estamos despertando os sentimentos, né? Saindo um pouquinho só dessa emoção, buscando o sentimento, que é uma coisa mais refinada. Então o que acontece? Por estudos espiritualistas e espíritas, é dito que 95% da nossa bagagem espiritual está no nosso subconsciente. E se a gente for por silogismo, por causa e consequência, digamos assim, a gente vai entender que 95% da nossa realidade hoje, tudo que está acontecendo na nossa vida, de bom e não tão bom assim, é produzido pelo nosso subconsciente. 95%. O que eu estou querendo dizer? 5% é o meu estado de vigília aqui que está criando, são as minhas decisões. Então o que eu preciso entender? Quando chega uma enfermidade, que a gente fala, nossa, o que eu fiz para merecer essa enfermidade? Eu não fiz nada disso. Sabe uma pessoa assim que tem algum problema de câncer, mas nunca fumou, um câncer de pulmão? A gente começa a buscar, isso está no subconsciente. Primeira coisa, crença no pecado. Aí a gente vai buscar um pouquinho de Masaharu Taniguchi, da Seiichi Onoye, que ele fala, se você acreditar na mentira, na ilusão, na doença, então ela será a sua realidade. Então, aquele pensamento de pecado, a gente tem que transmutar ele e botar num momento de compreensão. Então, o que é o pecado? A gente ressignifica, né, o pecado e vamos falar, não é bem pecado. O que é? Uma desarmonia. Uma desarmonia de quem? Em mim em relação à minha divindade. De mim em relação à lei. A lei de justiça, a própria saúde. Então, eu fiz alguma coisa que está no meu subconsciente e nessa vida ele projeta a minha realidade de hoje. Por isso que muitas coisas que acontecem com a gente fala assim, gente, mas o que eu fiz para merecer com isso? Eu não mereço passar por isso. Por quê? Está no subconsciente. O quê? São efeitos de outras vidas. Decisões que nós tomamos, atitudes que nós tomamos e estão refletindo aqui hoje. 95% da nossa vida hoje, ela não está sendo criada hoje. Só que qual é a diferença disso aí? Nós temos 95% de subconsciência, não temos? E 5% de consciência. Se a gente souber usar esses 5% de consciência, a gente tem a capacidade de iluminar esses 95% de subconsciência. Porque a consciência, ela é luz pura, ela é amor puro e ela é muito mais forte, muito mais potente. Então a gente diria, de forma figurativa, que o subconsciente, esses 95%, eles estão ali um pouquinho na escuridão. E a nossa consciência, nesse estado de vigília aqui, a gente está na plena luz. Então o que a gente tem que fazer? Projetar essa luz no nosso subconsciente. Como é que a gente chega até lá? Padrões, sistema de crenças, pensamentos. Sabe aquele pensamento que vem sem nem você buscar? Simplesmente aparece? Subconsciente trabalhando. Aí a gente tem que começar a tomar consciência disso e projetar a luz. Peraí, por que eu estou acreditando mais na doença do que na saúde? Por que eu estou me punindo por um pensamento de pecado? Porque ao invés de me punir, eu não procuro melhorar, mudar os meus hábitos, os meus pensamentos. Então, o consciente ele é muito poderoso quando ele é projetado dessa forma. Decreto, gente, é uma ordem. Quando eu coloco alguma coisa em ordem, eu estou harmonizando, correto? Então eu estou colocando uma ordem, eu estou dando uma ordem nesses dois sentidos, de dar ordem e também de colocar em ordem. Então é preciso, quando a gente faz o decreto, o que a gente está decretando ali, a gente compreender cada palavra dita, sentir, visualizar e realmente manifestar aquilo ali. Ou seja, colocar a nossa vida em ordem.
E aí vem aquele paradoxo, né? Verdade versus mentiras. O que eu vou fazer da minha vida como realidade? O que eu vou tomar como realidade da minha vida? As falsas verdades, ou seja, mentiras que eu pintei de verdade só para ficar cômodo para mim, para eu continuar vivendo tudo do mesmo jeito? Ou eu vou realmente entrar nessa conversa consciente de falar para o meu subconsciente que aquelas crenças anteriores que eu tinha, elas não valem mais nesse dia de hoje. Obviamente que nesse subconsciente também tem as coisas boas. E aí a gente precisa também, quando a gente projeta a luz, a gente consegue também trazer essas forças. Porque subconsciente não é só coisa ruim não, gente. Tem muita coisa boa também. E diria até mais, tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Mas a gente precisa aprender a exercitar o nosso pensamento para focar nessas coisas boas, nas nossas forças, não nas nossas limitações. Sabe aquelas palavrinhas muito ruins de decretos, que são decretos insalubres, doentios? Ah, minha vida não presta, né? Ah, eu só vivo doente. Ah, minha vida é isso, aquilo, xingando. A gente vê que são decretos. É o poder do verbo, o poder da palavra. A gente está decretando o tempo inteiro. Quando a gente pensa, também é uma forma de decretar. E também qual é o outro sentido do decreto? Reprogramar, fazer uma reprogramação. Quando eu vou fazer uma reprogramação, gente, eu tiro uma programação ruim para colocar uma programação boa, que seja boa para mim, certo? E aí como é que faz essa reprogramação? Hábitos e pensamentos. Daí, os sentimentos, as emoções vão ser uma consequência. Quando a gente começar a mudar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando decretamos com fé e força, um fluxo de energia muito forte é estabelecido entre nós, os guias de cura e também esse fluxo vindo de Deus, do alto, e vindo da nossa própria centelha divina. E assim, gente, que acontecem os milagres. Assim que os milagres acontecem. E aí o que a gente fala? Milagre existe realmente? O que são os milagres? Vamos pegar aquele exemplo lá da passagem de Jesus. A gente, na palestra passada, a gente falou, né? A gente tentou desmistificar algumas coisas sobre o Salve Rainha. A gente falou daquele mito de Adão e Eva, que aquilo é um mito, aquela história de comer a maçã, e aí porque comeu a maçã, virou pecador e foi expulsa do paraíso. Gente, isso é tudo simbologia, isso é mentira. Outra mentirinha que contaram pra gente, eu estou falando mentira, vocês vão entender o contexto. O mito não é mentiroso, mas como interpretar o mito é que virou mentira. Porque o mito ele é uma simbologia. Então, outro exemplo aqui. Vocês acham que Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Cristo Oxalá, nosso Pai Oxalá, ia descer das paragens celestiais para exemplificar a lei de amor, os códigos morais, e ele ia numa festa, cheio de gente, bebendo água, aí o vinho acabou, ele pegou a água e falou assim, não, deixa eu transformar essa água em vinho, que eu quero todo mundo bêbado aqui. Gente, tem algum sentido isso, pelo amor de Deus? Será que algum de nós ainda acredita realmente que quando Cristo esteve na terra, ele foi realmente numa festa, aí o pessoal, ô Cristo, acabou o nosso vinho, não, peraí, traz água que eu vou transformar em vinho para vocês beber. Gente, isso é simbologia, né? A água, ela traz essa simbologia bem brevemente, que a gente não vai aprofundar. A água dentro dos textos sagrados, do esoterismo como esse, mais profundo, significa o seguinte, a água é uma coisa pura, mas é uma coisa básica, o nosso estado de pureza. O vinho é uma coisa elaborada, tem mais sabor. E ele tem uma conexão com o sangue de Cristo. Então, quando fala que transformou a água em vinho, Jesus estava transformando as almas puras em almas conscientes. Então, tem muito mais simbologia. Então, voltando para a questão de Eva e Adão também, expulsão do paraíso, a serpente, o que é essa serpente? Sinceramente, nós vamos continuar acreditando que uma cobra, uma serpente, foi lá conversar com a Eva e falou para Eva, come a maçã e dá a maçã para o Adão, para vocês ficarem super inteligentes? Gente, não. Né? Essas histórias a gente conta para as crianças, a gente tem que buscar, mas assim, nem é uma crítica porque poucos de nós compreendem isso. E eu estou começando a compreender, e por isso eu estou compartilhando aqui com vocês. Porque esses ensinamentos estão começando a vir à tona novamente agora. Eles estavam ocultados, velados, né? A gente precisa desvelar e a gente precisa se unir para isso. Então, gente, essa serpente significa a própria astúcia de Eva. E eu expliquei também que Eva não é uma mulher, é uma raça. E aí, só para quem não estava aqui, só para a gente pincelar e eu continuar, lembrando a passagem bíblica aqui, quando fala que Adão e Eva tiveram os dois primeiros filhos, Caim e Abel, não foi? Adão e Eva eram o primeiro ser humano no planeta Terra, concorda? Segundo dizem, só tinha eles dois no planeta Terra. Que pecado, né, gente? O planeta deles todo só para dois seres humanos. E aí Adão e Eva tiveram Caim e Abel,
Caim matou Abel, e Caim saiu e foi para uma cidade, e lá encontrou outras pessoas, encontrou sua esposa e casou. Opa, mas Adão e Eva não era só eles no planeta? Como é que Caim saiu, foi para outra cidade, e lá encontrou sua esposa e construiu a sua família? Isso está na Bíblia, podem procurar. Pode jogar lá no Google, né, que vocês vão achar. Então, tá vendo que são simbologias? São raças. Então já existiam raças no planeta. Já existiam raças originárias e raças que vieram de outros planetas. Então são simbologias. Vamos nos ater à simbologia. Então, quando a gente decreta, esse fluxo desce, esse fluxo se expande e a gente se ilumina, a gente ilumina quem está ao nosso redor e a gente vai buscando aí as nossas curas. Então, milagre, estava falando aqui um pouquinho do milagre. O que é um milagre? Primeira pergunta aqui, vocês acreditam que a lei de Deus é perfeita? Tudo que Ele criou é perfeito? Então precisa de Jesus derrogar a própria lei que Ele criou, a própria lei de Deus para fazer alguma coisa? Não, né? Se a lei é perfeita, Ele não derrogou a lei para fazer alguma transformação, alguma cura. Quando Ele fez um cego enxergar, quando Ele fez Lázaro acordar, quando Ele fez um paralítico caminhar, gente, Ele não estava derrogando as leis que Ele criou. Só que Ele conseguia trabalhar no perispírito, na parte astral do ser humano, que é o molde do nosso corpo físico. Então, todo milagre ele é operado no mundo espiritual, nesse mundo astral, perispiritual. Isso que a gente precisa entender. Então, a gente fala que milagre é uma coisa que era impossível de acontecer e é sobrenatural. É uma coisa que não é da natureza, não está dentro da natureza. Está sim, só que é dentro de uma natureza que a gente não conhece ainda. Então, quando Jesus operou os milagres, Ele estava operando as leis que Ele mesmo criou. Só que Ele sabe operar as leis. A gente precisa buscar entender. Isso são o que os nossos cientistas fazem hoje em dia, quando tentam buscar medicamentos que nos curam, que nos ajudam no tratamento de cura. E o que eles estão tentando entender? Como a natureza funciona para poder intervir, né, e nos auxiliar nesse processo de cura. Então, a cura está na natureza, na verdade. Então, milagre não é uma coisa, não é derrogar uma lei, não é ir além da natureza, é usar uma natureza que a gente ainda não conhece, uma ciência espiritual que a gente ainda não compreende. Isso é o milagre. Então, se a lei é perfeita, então o milagre está dentro da lei, senão ela seria imperfeita. Se estivesse fora, se alguém tivesse que mudar alguma coisa da lei para fazer alguma coisa, então essa lei não seria perfeita. Milagre é tão só uma ciência espiritual que ainda não compreendemos. Voltando para o decreto, gente, do mesmo modo que os pensamentos ruins e hábitos ruins têm muita força sobre o nosso mal-estar ou enfermidade, os pensamentos bons e os hábitos bons também têm muita força sobre a nossa saúde. Então a gente tem que trazer isso, é muito simples, mas a gente não se atém a isso no dia a dia. Que os meus hábitos, os meus bons pensamentos, isso vai dar muita força para as minhas enfermidades, para as minhas desarmonias, meus desequilíbrios. Se for mental, se for emocional, se for físico, não importa. E os hábitos bons também vão começar a modificar isso. Então, que decretemos nossa saúde, nossa prosperidade, nossa paz, nossas boas realizações dentro dessa reprogramação. Tem como a gente só decretar mal sobre nós, sobre a nossa vida e a gente ter alegria, felicidade, vontade de viver, gente? Tem como todo dia a gente estar se maldizendo? Então, assim, vamos pensar aqui, quantos de nós levanta de manhã se abençoando? Hoje eu vou me abençoar, hoje eu vou abençoar o meu dia, hoje eu vou abençoar a minha família. Quantos de nós faz isso? Quantos de nós fazemos isso antes de dormir? Ou será que nós estamos fazendo decretos ruins o dia inteiro? Raiva, mágoa, ódio, intemperança, desequilíbrio, desarmonia, gerando desarmonia na vida dos outros. São decretos, são formas de decretar. Afirmações positivas, decreto, afirmação positiva são sinônimos, trazem um fluxo de energia boa e de luz para as nossas consciências. Lembra que eu falei que os 5% de consciência tem muito poder sobre os 95%? Então esses decretos, essas afirmações positivas, elas trazem esse fluxo de luz para a nossa consciência. Consciência iluminada, subconsciente começa a se iluminar, por consequência natural. Tem que ter regularidade, gente, tem que ter frequência, assiduidade. Não adianta eu faço um decreto bom e 10 decretos ruins durante o dia. Uma afirmação boa ou nenhuma afirmação boa, 50 afirmações ruins durante a minha semana. Não, gente, não adianta. O que a gente cuida, cresce. Aonde a gente põe energia, essa coisa vai ficar mais forte. Decretos têm o poder de mudar nossa percepção para melhor sobre nós, sobre o outro, sobre o mundo, sobre tudo. Funcionam como um grande imã.
Sabe a lei da atração, gente? A lei da sintonia? Os decretos vão nos colocar, vão nos imantar para as coisas boas que a gente tanto quer na nossa vida. Decretos bons, decretos saudáveis. Então a gente precisa fazer isso. Gente, mesmo que a gente faça de certa forma inconscientemente, mas que a gente busca essa consciência no decreto, ainda assim tem um efeito positivo. Do mesmo jeito quando a gente fala palavras ruins e tem um efeito negativo. Então, vamos começar a exercitar. Mas temos de fazer os decretos, as afirmações com consciência. O que é consciência? A gente precisa ouvir o que a gente está falando. Ouvir, mesmo quando a gente só pensa. Porque quando a gente pensa, a gente ouve, né? A gente ouve, a gente nos ouve. Então a gente precisa nos ouvir, o que a gente está falando, o que a gente está decretando. A gente precisa sentir, gente, isso tem que dar alguma emoção boa na gente. Sabe aquele sentimento, tenho força, tenho poder, eu vou mudar a minha realidade? A gente precisa sentir. E por último, a gente tem que visualizar a coisa acontecendo. A gente precisa visualizar a coisa acontecendo. Vocês já pararam para prestar atenção? Quando a gente pensa num problema, numa coisa ruim, a gente vê um filme. A gente vê um filme. Eu até costumo assim, a minha mente ela é meio dramática, não falo com você não, porque é ela. Às vezes eu vou pensando assim, alguém fez uma coisa ruim pra mim, daqui a pouco eu entrei ali num filme, na novela, eu paro, eita, criatura do céu, não aconteceu nada disso, porque a gente vai, sabe, desenvolvendo o enredo. Eu falo, por que a gente faz isso com as coisas boas? Né? Alguém brigou comigo, aí você já pensa que eu vou brigar de volta, aí foi na frente não sei o quem, aí a pessoa entrou e daqui a pouco saiu na mão, daqui a pouco você se pega pensando, gente, eita, calma aí, para aí. Foi só uma briguinha, uma confusão, uma discussão boba, mas a gente tem essa mania. Então as coisas se desenrolam sem o nosso controle, inconsciência. E isso vai para o subconsciente. Isso vai para o subconsciente. Principalmente quando a gente vai reafirmando. Então a gente precisa visualizar as coisas boas também. Pai nosso, estás no céu, salve a rainha, mãe de misericórdia. Vamos fazer uma consagração aos orixás. A gente precisa visualizar, como eu vou pedir para vocês fazerem aqui nesse momento comigo. Tá? Então nós vamos fazer um decreto de saúde. Eu vou pedir que vocês repitam comigo. Então eu vou pedir para vocês respirarem profundamente, relaxar, sentar confortavelmente. É muito importante a gente respirar profundamente para oxigenar o nosso corpo, para a gente se tornar mais receptivo às curas, às orientações que nós viemos buscar. Respirem profundamente mais uma vez. Vamos colocar nossa consciência no aqui e agora. Peço que todos visualizem cada palavra que vocês forem repetindo. Se quiserem colocar a mão de vocês em alguma parte, algum órgão que precisa de cura, coloquem, é bom. Isso traz consciência, um movimento consciente da cura que a gente veio buscar. Decreto da saúde. Repitam comigo. Eu sou a presença de Deus em ação. Eu sou a presença de Deus em ação. E me desfaço de todas as memórias causadoras de enfermidades. E me desfaço de todas as memórias causadoras de enfermidades. Inicio agora uma reprogramação de saúde e bem-estar. Inicio agora uma reprogramação de saúde e bem-estar. Todas as minhas células estão realizando a cura neste momento. Todas as minhas células estão realizando a cura neste momento. E decreto o fim das dores e das desarmonias em minha vida. E decreto o fim das dores e das desarmonias em minha vida. Vamos respirar. Eu sou a chama do Espírito Santo. Eu sou a chama do Espírito Santo. Que purifica e santifica a minha alma e o meu corpo. Que purifica e santifica a minha alma e o meu corpo. A sabedoria de Deus Pai e da Deusa Mãe. A sabedoria de Deus Pai e da Deusa Mãe. Está em cada uma das minhas células. Está em cada uma das minhas células. Estabelecendo a minha saúde e felicidade. Estabelecendo a minha saúde e felicidade. Respirem. Eu sou a presença de Deus em ação. Eu sou a presença de Deus em ação. Eu sou o poder e a glória. Eu sou o poder e a glória. Eu sou a vitória e o amor. Eu sou a vitória e o amor. Eu sou uma porta aberta. Eu sou uma porta aberta. Para tudo o que é bom, belo e misericordioso. Para tudo que é bom, belo e misericordioso. E nada
nem ninguém jamais poderá fechar. Nada nem ninguém jamais poderá fechar. Eu sou o fluxo de luz, amor e saúde. Eu sou o fluxo de luz, amor e saúde. Respirem. Eu escolho viver uma vida de positividade e de bênçãos. Eu escolho viver uma vida de positividade e de bênçãos. De vida e de saúde. De vida e de saúde. De bem-estar e felicidade. De bem-estar e felicidade. E decreto para todo sempre. E decreto para todo sempre. Que a saúde e a felicidade são o meu estado natural. Que a saúde e a felicidade são o meu estado natural. Que assim seja. Que assim seja. Assim o é. Assim o é. Saravá. Saravá. Vamos respirar profundamente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós possamos então realmente nos tornar abertos, permeáveis a essas curas, que abramos os nossos corações, as nossas mentes, o nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual, para receber todas as bênçãos que nós viemos buscar. Então é preciso sim que a gente traga consciência para esses movimentos, para que esses milagres aconteçam, né? A ciência espiritual ela é muito poderosa, os milagres eles acontecem, mas a gente tem que estar receptivo e aberto a eles. Então axé, saravá, que Oxalá nos abençoe a todos, que os mestres e mestras da luz e da lei divina do Oriente possam nos curar e nos congraçar com tudo que viemos aqui buscar. E que possamos também mentalizar os nossos familiares, né, as pessoas que estão ao nosso redor, que não puderam estar presentes, mas que merecem também a nossa misericórdia, assim como nós pedimos misericórdia ao nosso Pai, nosso Cristo Oxalá, gente.